Muito bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aqui, eu queria mostrar para vocês algumas diferenças sobre IAS, PAS, SAS, né? SAS, IAS, PAS, SAS e essas siglas, né? Essa sopa de letrinhas aí se encaixa no nosso dia a dia como DBAs. Queria mostrar o portal, vou mostrar o portal do Azure, claro. Aqui eu não vou falar de outras tecnologias de nuvem, tá? Vou falar só de Azure, que é da Microsoft especificamente. É, Vou mostrar o SQL Database, o Azure SQL Database, o Data Warehouse, dou uma pincelada e vamos falar também um pouco sobre o Cosmos DB. E a gente tem também outras plataformas como serviço, outras plataformas de banco de dados como serviço dentro do Azure, tá? A oferta tá enorme, a oferta de coisas lá, a oferta de serviços de bancos de dados como serviço em si tá enorme dentro do Azure, tá? Antes de mais nada, não se desesperem. A gente sabe que o hype da tecnologia de nuvem tá alto. A gente sabe disso, a gente ouve isso, tá? Não se desesperem com isso. Ai meu Deus do céu, Marcelo, eu vou perder meu emprego, meu Deus, eu não sei nada de nuvem, eu vou morrer, nossa senhora. Não, isso não vai acontecer, calma. A nuvem é um negócio que veio, a tecnologia em si, o serviço em si de nuvem é um negócio que veio pra ficar. Isso não vai mudar, tá? Isso vai ser cada vez mais adotado por empresas e cada vez mais adotado por pessoas que querem otimizar custos, enfim, de TI. E, assim, cabe a nós, como DBAs, entendermos, DBAs e desenvolvedores, claro, né? Entendermos, identificarmos as necessidades e atribuir para a empresa e mostrar para a empresa qual que é a melhor solução e onde que o que eles precisam melhor se encaixa. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes uma empresa vai chegar para você e vai perguntar assim, pô, eu tenho isso. Eu tenho essa solução aqui em SQL Server, em .NET. Aonde que eu coloco? Eu coloco no AWS, coloco no Google, no Google Cloud, coloco no Azure. Você vai falar para o teu cliente qual que é o melhor e você vai, óbvio que é o Azure, né? Mas e você vai também fazer o ajuste fino. O que eu quero dizer com isso é que você agora está responsável diretamente por custo. Você antes não era responsável diretamente por custo. Hoje você é. Por quê? Na nuvem você paga por recurso, especificamente. Você consegue aumentar e diminuir o recurso. O scale out e o scale down. Se você consegue, especificamente, em termos de banco de dados, né? Posso falar de banco de dados que é a nossa praia. Mas se você consegue jogar uma consulta que tem um custo de 50 para um custo de 10, você faz com que teu cliente especificamente economize. Tá? Isso é muito bom. Tem um campo enorme de trabalho pra gente aí. Tá? E não só para DBAs, assim como para desenvolvedores, para o pessoal de infra. Porque provisionar um negócio desse direito não é fácil. Provisionar de qualquer jeito, beleza. Com alguns cliques lá, alguns arrastes de mouse, você faz o que você precisa fazer. Mas provisionar direito para que o investimento do seu cliente seja otimizado, não é qualquer um que faz. Não é tão simples assim, não. Então, aí o que acontece? Não entre em desespero. Don't Panic é uma sigla do Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Esse livro aqui, pra quem não conhece. Quem não conhece esse livro e se considera nerd, tem que ler esse livro. Ponto final. Pode ler em português, pode assistir o filme depois se quiser, mas tem que ler o livro. Tá? O filme vai ter um resumo do resumo, falta um monte de detalhe. É uma série de 5. Diz ele que é uma trilogia de cinco livros. Enfim. E a última homenagem que a gente teve desse livro foi no carro, no Tesla Roadster que o Elon Musk jogou em órbita, né? E finalmente provou que a Terra é redonda. Atenção, terraplanistas, podem me odiar. A Terra é redonda. O Elon Musk não mente. Tá? Ele veio do futuro e ele não mente. Olha aí a referência. Don't Panic.
não se desesperem, não entrem em desespero, tá? Então, assim, a nuvem é simplesmente. A nuvem é simplesmente um outro computador, tá? Então, gente, não se desesperem, tá? Porque a nuvem é simplesmente o computador de outra pessoa, tá? Não existe nuvem efetivamente de informar. Não existe nuvem de computadores, na verdade, né? Apesar do Pirate Bay ter tentado colocar um computador em uma nuvem, enfim. Isso não vem ao caso. Mas assim, não existe nuvem, na verdade. É só um computador de outra pessoa. Ou de empresa, né? Ou vários computadores de outra empresa, ou de outras empresas, enfim. Pode ter a nuvem da nuvem, né? Nossa, recursividade, né? Então. Aí, como é que a gente encaixa tudo isso? Como é que a gente encaixa tudo isso dentro de diversos providers, né? Os maiores provedores de solução de nuvem hoje são a Amazon com a AWS, a Microsoft com o Azure e o Google com o Google Cloud. É, tem uma vermelhinha também, que é a Oracle, que acha que tem uma nuvem também, mas enfim, não vou nem, não vou nem discutir o mérito dessa história, tá? Funciona só com serviços deles. Bom, enfim. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que a nuvem muda toda hora, tá? Se em 3 meses alguma coisa não mudou na tecnologia que você está vendo de nuvem, em 6 meses vai mudar. A nuvem muda, melhora, os serviços melhoram, os serviços se ajustam a toda hora, o custo diminui, tá? Porque existe algum tipo de otimização. Então, assim, aquela história de tipo, aprendi o SQL Server 2012, legal. Cara, estamos em 2018 já. Entendeu? Daqui a pouco sai outro SQL Server. 2016 para 2017 saiu em questão de 16 meses e sai outro em breve. Então, assim, esse negócio de não preciso me atualizar já não é mais tão verdade, entendeu? E o papo na nuvem é sério, isso muda direto com os provedores de serviços, porque os serviços novos são sempre incluídos. Onde é que eu me encaixo com isso? Bom, você tem que saber o básico. Você tem que saber o básico do básico, porque assim, a sua empresa pode não tá adotando nenhum tipo de solução de nuvem hoje, tá? Mas pode ter certeza que isso está no roadmap deles. Se eles querem otimizar custo com TI, se eles querem otimizar custo com infraestrutura, se eles querem não só otimizar custo, mas se eles querem garantir maior disponibilidade, se eles querem garantir maior redundância do que quer que eles tenham on-premise é o local, né? É o data center deles. Não adianta. Eles vão eventualmente chamar alguém de nuvem. Eles vão eventualmente chamar alguém que conheça, que entenda de nuvem. Porque isso não tem como a gente competir com esses caras. Não tem como a gente competir com esses providers. A gente tem que trabalhar junto com eles, tem que trabalhar usando os recursos deles, porque eles já otimizaram o custo pra gente. Entendeu? E em cima desse conceito de é simplesmente outro computador, é simplesmente outro data center, é simplesmente outra abordagem, a gente tem alguns tipos de serviços em nuvem, né? E nada melhor do que a gente fazer um paralelo com comida, né? Porque, tipo, a nuvem cresce pros lados, que nem eu. A nuvem cresce pros lados. Então a gente faz o paralelo com comida. Beleza? Roubei, óbvio, né, da apresentação de um amigo meu, a referência dele tá lá embaixo no slide de referências, tá? Então, assim, a gente tem aí alguns modos de operação de um data center, por exemplo. Aí, no caso, vou usar como paralelo fazer uma pizza, certo? O seu objetivo final não é fazer a pizza, óbvio. Você vai fazer a pizza e vai deixar ela lá bonita, exposta? Não. O seu objetivo final é fazer a pizza e comê-la, certo? E degustar. Então, assim, olha pra esquerda. No ponto da esquerda, na coluna da esquerda, você tem on-premises. On-premises é mais ou menos assim, eu tenho o data center em casa. Eu gerencio tudo.
Esse azulzinho aí quer dizer que você gerencia, você, sua empresa, você tem um time, ou você mesmo, você é o DBA que faz tudo, você gerencia. No caso da pizza, você fez a pizza em casa. Você pegou queijo, você pegou o recheio que você quer colocar em cima, você pegou o molho de tomate, você pegou a massa, fogo, você pode usar teu forno, você pode usar um forno de pizza, você usou gás, enfim, sei lá, você fez também teu suco, ou você comprou um refrigerante, vai tomar um refrigerante, e você também tem a mesa que você serviu a sua pizza e você comeu lá. Então você fez tudo, certo? Não tô falando que isso é ruim. Isso é bom, é legal, é uma experiência bacana de se fazer de vez em quando. Mas, qual que é o problema disso? Você vai levar uma bendita de uma tarde toda pra fazer. Só a massa. Só pra fazer a massa e pra deixar ela descansando lá, vai demorar um tempo. Demora no mínimo umas 2 horas. Beleza. Aí vamos pra um outro conceito. A gente já começa a entrar no conceito de nuvem em si, né? Que, assim, no Azure eu contratei uma máquina virtual. Entrei lá no portal do Azure, daqui a pouco eu mostro pra vocês com calma, falo um pouco mais sobre o Azure em si. Mas eu entrei lá no portal do Azure e contratei uma máquina virtual. Criei lá uma máquina virtual pra mim e liguei ela. Pá, tá ligada lá a máquina virtual. Então, você ainda vai gerenciar algumas coisas, tá? Só que algumas coisas são gerenciadas pela Microsoft, ok? Então, veja só. No caso aqui, você comprou a pizza congelada da Sadia, por exemplo. Eu sei que é horrível, mas você comprou uma pizza congelada, vai, da Sadia é muito ruim. Você comprou uma pizza congelada. Você levou pra casa essa pizza congelada, você usou o seu fogo do seu forno a lenha, ou sei lá, você usou o seu forno normal, você colocou a bebida na mesa e você usou a sua mesa. Beleza? Aí no caso você tá usando uma máquina virtual do Azure, que foi provida, digamos assim, criada no Azure. A Microsoft está fornecendo o hardware para você, certo? Que é a máquina virtual. Só que você está gerenciando o patch, você está gerenciando o sistema operacional, você está gerenciando o AD, você está gerenciando tudo, certo? Basicamente. É como muitas empresas já fazem, contratando um data center, o Audivel da vida, ou o Tivit, qualquer data center assim, para quem mora em São Paulo, né? Contratou um data center desses e tá lá. Tá lá com só acessa o sistema operacional em si. Contratou o cloud desses data centers. É a mesma coisa. Só que aí eu contratei a Microsoft, certo? Eles fazem a parte de gerenciamento de hardware para mim. Esse é o IaaS, Infrastructure as a Service, ok? Aí a gente tem o PaaS. O PaaS é o Platform as a Service. No caso, a pizza, você ligou para a pizzaria e você pediu para eles entregarem na sua casa. Você forneceu só o suco ou o refrigerante e a mesa, tá? Você usou a sua mesa, você usou o seu garfo, a sua faca, a sua comer pizza de garfo, faca é sacanagem também. Mas você forneceu o seu prato, beleza? A pizzaria fez todo o resto. A pizzaria pegou o queijo, pegou a massa, colocou o molho de tomate lá em cima, fez tudo isso, certo? E não só você não só não comprou congelada, como você comprou a pizza já pronta. Só que a pizza chegou na sua casa e você usou ainda uma parte, certo? Maravilha. E eu fui na pizzaria pra comer. Esse é o PaaS, desculpa, acabei nem falando. Esse é o PaaS. Eu contratei, por exemplo, como serviço o MySQL do Azure, certo? Eu contratei uma plataforma como serviço, digamos assim, ok? E aí você tem o Software as a Service, o SaaS, que é o produto final, certo? Você foi pra... Então, pessoal, aí no caso do PaaS, Platform as a Service, você contratou o SQL Server, por exemplo, no Azure, o MySQL, sei lá, o Postgre também, enfim, o Cosmos DB, você contratou já uma plataforma, que é uma plataforma de banco de dados como serviço. Aí você vai fornecer ainda algumas coisas, a aplicação ainda é sua. A infraestrutura da aplicação você ainda vai fornecer, digamos assim.
Só que a Microsoft tá te cortando o custo de administração de um banco de dados, certo? Aí o software as a service, por exemplo, o Office 365, por exemplo, o Gmail, já é um software as a service. Você tá usando já diretamente uma solução completa, uma solução pronta, ok? Esse é o maior uso de uma solução em nuvem. No caso da pizza, você pegou a tua esposa, pegou teu marido, foi lá na pizzaria, comeu lá. Você sujou lá, você fez tudo o que você tinha que fazer na pizzaria, certo? Você não sujou talher, não usou absolutamente nada da sua casa. Ok? Você simplesmente consumiu um recurso de fora. Ok? Um recurso que outra pessoa gerenciou pra você. Você pagou por isso, claro. Tranquilos? Então, se a gente transpor isso aqui pro Azure, né? Se a gente transpor isso aqui pro Azure, a gente vai começar a ver custo dedicado. A gente vai ver aqui, desculpa, custo dedicado não. A gente vai ver aqui que o custo é maior quando você está mais para baixo aqui, porque é dedicado. É dedicado, só que quem administra sou eu, certo? Então você vê que existe, não é um problema efetivamente, né? Mas existe aqui um custo alto, porque você tem que ter um time um time que gerencie, que conheça, por exemplo, máquina física. Depois você tem que ter um time que gerencie máquina virtual, certo? Se for o caso. Aqui, por exemplo, você tem um time que gerencia um Hyper-V ou um ESX na sua infraestrutura, no seu data center, certo? Aqui começa a ver o azulzinho. O azulzinho aqui tá fora do seu local, certo? Tá fora do seu data center. Então aqui você começa a entrar na nuvem em si. Infrastructure as a Service, você tem uma máquina virtual, um conjunto de máquinas virtuais, empresas de verdade, né? Você tem um conjunto de máquinas virtuais que estão sendo fornecidas pelo Azure. Tem um cliente que tá saindo da Amazon e indo pro Azure PaaS, pro Azure Platform as a Service. Ele tem um SQL Server numa máquina virtual da Amazon, da AWS, certo? A gente tá ajudando, eu tô ajudando ele a fazer essa migração. Então, assim, ele tá saindo de um IaaS e indo para um PaaS, certo? Do Azure. Porque ele quer se preocupar com o desenvolvimento especificamente. Ele não quer se preocupar com a infraestrutura. Uma das dores dele, que ele já me contou, foi exatamente essa. Marcelo, eu tenho que ficar fazendo patch, eu tenho que ficar instalando SO, eu tenho que ficar instalando, gerenciando backup, não quero fazer isso. Eu quero simplesmente que os meus dados estejam disponíveis quando eu precisar deles. Simples assim. É isso que eu quero. E é isso que ele tá. É justamente isso que ele tá fazendo. É justamente aí que ele tá chegando, certo? Usando um PaaS. Ele desenvolve o software dele, o sistema dele, que vai estar numa máquina virtual. Eventualmente ele pode até usar uma plataforma direto do Azure. Mas ele tá indo consumir os dados agora do Platform as a Service, do SQL Server que tem no Azure em si, ok? E nessa máquina virtual aqui eu posso instalar o que eu quiser. Posso colocar, por exemplo, um SQL Server. Isso é bastante comum. Só que aí você gerencia o SQL Server. Você não está como uma plataforma como serviço. Você está como a infraestrutura do SQL Server como serviço, ok? Aí a gente vai diminuindo o custo. Por que diminuindo o custo? Porque esse recurso é compartilhado entre outras pessoas. A Microsoft, a Amazon, a Google, todos esses providers têm mecanismos bem eficientes de controlar o custo e o gerenciamento de recurso desses appliances, né? Do serviço que você está consumindo, certo? E você paga conforme você usa. É basicamente isso. Você provisiona alguma coisa, você provisiona algum tipo de reserva de recurso que você sabe que vai precisar, e aí você paga o que você usa, certo? É basicamente isso. Você paga a reserva e um pouco mais se você precisar usar mais, ok? Essa que é a grande vantagem, né? Aí a gente só subindo mais ainda esse gráfico, você tem o PaaS aqui, que é o SQL Database, o Azure SQL Database, por exemplo, é um exemplo claro disso. Você se conecta direto num banco de dados,
que a Microsoft te fornece, certo? Você vai gerenciar, você vai falar qual que é a capacidade que você espera que esse banco de dados tenha, e a Microsoft vai te fornecer isso. Você se conecta no banco de dados, ok? Aí você tem a solução de software as a service mesmo, que aí você contrata um software mesmo e usa ele como serviço, ok? Nota que conforme de baixo para cima você vai indo off-premises, né? Você vai saindo da nuvem, ok? Muito bom. Um outro gráfico simplesmente para representar isso. Um outro gráfico para a gente simplesmente representar isso é esse aqui. A gente tem o IAS, PAS e SAS no Azure, certo? Então o IAS está aqui, mostrando pra gente que a gente está contratando, sei lá, um certificado, uma infraestrutura física de servidor, rede, esse tipo de coisa. E aqui você tem máquinas virtuais, efetivamente. Ok? Aí você instala, você faz o que você quiser na bendita da máquina virtual. Aí você tem o PAS, um SQL Server, por exemplo, que você contrata direto do Azure. E você pode ter também o SAS, né, o Software as a Service, o Office 365, por exemplo. Ok? Muito bom, né? Esse é o portal do Azure. Gosto de chamar atenção também para algumas coisas. A usabilidade disso é absurdamente fácil, tranquilíssima. Entenda bem, você precisa saber o que você está fazendo lá dentro, mas a usabilidade em si é bem fácil, tá? Pontos de atenção, assim, 40%, mais ou menos 40% de recurso que tem lá dentro é open source. A Microsoft, com a iniciativa do Azure, a Microsoft abriu tudo para open source, abriu a plataforma de nuvem deles para open source. Tem um monte de servidor aí, tem um monte de recurso aí que é máquina Linux, por exemplo. Tem MySQL, que roda PostgreSQL. Tem tanto plataforma as a service open source, como infrastructure as a service, como IaaS, open source também. Eu não instalei no meu portal porque eu não tenho uma subscription Red Hat, tá? E eu não quis instalar o Ubuntu, porque eu tenho preconceito contra o Ubuntu. Prefiro Red Hat ou CentOS. O CentOS não existe disponível ainda. Eles forneceram, a Microsoft forneceu direto o Red Hat, que é o original, né? De qualquer forma, essa é a carinha do portal. Tá? É bem simples, você usa um e-mail seu para logar no seu portal e você gerencia tudo aí, com numa interface gráfica bem tranquila, bem simples. Ok? Bom, começando a falar sobre as opções de bancos de dados no Azure, certo? Bancos de dados, entenda, Platform as a Service. Antes de eu começar, eu queria mostrar para vocês, talvez eu consiga. Esse aqui é o portal na minha conta, certo? E aí eu tenho aqui alguns recursos já criados. Eu criei uma Sandbox VM01, que é uma máquina virtual Windows mesmo, certo? Eu cliquei aqui. Peço um pouco de paciência porque eu tô usando no Surface, o meu Surface é o mais simples possível. Aqui eu tenho uma máquina virtual simplesmente, bem parecido com o que a gente conhece, né, de máquina virtual, com uma pequena diferença, digamos assim, né? Aqui eu não vou alocar memória, por exemplo. Aqui eu não vou alocar disco, simplesmente disco, assim. Não é um Hyper-V isso aqui. Não é um Hyper-V que a gente está acostumado, não é um não é um VMware Workstation que a gente está acostumado a mexer no nosso desktop ou no nosso notebook, tá? Aqui você tem, sim, interfaces de rede, mas tem algumas nuances a mais, tem algumas diferenças do que você pode ou não pode fazer. Disco também, você contrata, você paga e você usa, certo? Você consegue adicionar aqui outros discos, ok? Só que recurso, de uma maneira geral, eu escolho o tamanho. Então aqui, ontem eu tava com uma máquina virtual bem mais simples do que essa que eu tenho hoje. Essa que eu tenho hoje é essa V3 Standard aqui. Essa é a que eu tenho hoje. Eu antes estava com uma máquina que tinha um vCPU, uma CPU virtual, e estava com 3 ponto alguma coisa giga.
Tava ruim até de ligar, óbvio, né? Porque às vezes você tem uma máquina virtual antiguinha. Desculpa, às vezes tem uma máquina física antiguinha no teu trabalho, no teu data center, enfim. Você quer se livrar da máquina porque virou sucata, você faz um P2V simplesmente e joga pra uma nuvem dessa. A Microsoft vai garantir que está lá sempre disponível para você. Você pode desligar e ligar conforme você precisa, enfim. Tá lá. Simples assim. Tem até maneiras mais otimizadas de fazer isso. Aí eu tenho aqui a quantidade máxima de IOPS, operações de I/O por segundo, né? E nos discos. Tenho 4 discos de dados. Tenho 16 GB em um disco local temporário. Cuidado com esse temporário. Cuidado com esse temporário. De novo, cuidado com esse temporário. O cliente meu me chamou para ajudar ele. Ele tinha colocado todos os logs de transações, todos os LDFs em um disco temporário. Disco temporário é igual a memória. Quando você desliga a tua máquina virtual, acabou. Você não sabe o que acontece depois que você liga de novo, tá? Cuidado com isso. Você pode colocar o TempDB lá. Beleza? Então a minha máquina virtual tá configurada para nesse tier aqui, né? No D2S. Vamos conectar nela, né? Eu tinha colocado para ligar ela aqui. Dá um iniciar aqui. Enquanto ela inicia, eu vou voltar aqui para a apresentação. Então aqui a gente tem, por exemplo, como uma opção de banco de dados no Azure, a gente tem o próprio SQL Server, né? Que é o SQL Database, que é o SQL Server que a gente adora e ama, né? Claro. Como é que isso é cobrado, ou como é que isso é gerenciado, ou como é que isso é medido pelo Azure, pela Microsoft? Isso é medido em DTUs. DTUs é Database Transaction Throughput Unit, alguma coisa desse gênero, a sigla, né? E essa sigla é meio que um misto, tem uma fórmula aí de CPU, memória em disco, que é combinado CPU, memória e disco. Então, pessoal, você tem aí uma medida que é uma combinação de CPU, memória e disco, né? De CPU, memória e disco que você precisa no teu banco de dados, especificamente. Bom, e aí no gráfico que vocês estão vendo, vocês têm algumas das tiers, né? Isso aqui é uma tier, isso aqui é outra tier, isso aqui é outra tier. Aí você tem alguns, digamos assim, alguns níveis de recurso que você pode contratar, né? Esse verdinho aqui, o Basic e tal, é o que eu mais uso. É simplesmente o que eu uso porque eu não preciso de muito recurso para um banco de dados, por exemplo, de blog, e para um banco de dados de laboratório. Então eu não preciso forçar muito. Mas eu já vi muitas pessoas contratando aqui no Standard. Você tem embaixo também os preços, ou quanto custa cada recurso. E aí você tem aqui, conforme você vai subindo aqui, você tem mais recurso e mais preço, certo? E mais valor também. E você pode contratar até 4 mil DTUs. Custa $16.000. Esse preço é dólar e é mês, certo? Importante lembrar que a Microsoft com o Azure no Brasil cobra em real, não cobra em dólar. E não é simplesmente convertido, é o valor mesmo em real, tá? É fixo, não é que ele converte na hora. Beleza? Bom, vamos ver aqui. E aí a gente colocando isso de outra maneira, a gente pode colocar assim, com todos os seus limites e os seus recursos de cada tier, né? Ou cada camada, digamos assim. O básico vai ter até 5 DTUs. Você tem o tamanho máximo de banco de dados de 2 GB. E aí você não trabalha com in-memory, com o tal do Hackathon. Você tem aí alguns trabalhadores concorrentes. Você tem alguns dados aí em cima do que pode e não pode, certo? Point in Time Restore. Qualquer ponto nos 7 dias anteriores. Qual que é a grande vantagem e desvantagem, digamos assim, né? Podemos falar vantagem, né? O Azure SQL Database foi desenvolvido com um mindset de desenvolvedor. Foi criado para um desenvolvedor. Por quê? O desenvolvedor está acostumado a ouvir do DBA? Não. O desenvolvedor chega pro DBA. Senhor DBA, eu precisava de um banco de dados, tal e tal e tal. Não. Eu precisava de não sei o que lá, tal do recurso tal. Não. Mas eu precisava de... Não.
Não, você quer desenvolver, vai desenvolver, vai pegar dados, vai colocar e tirar dados do banco de dados que já existe, vai fazer isso, não fica me enchendo o saco, entendeu? A relação por muitos anos de DBA desenvolvedor foi essa. Então, como ele já está acostumado a ouvir não, ele não vai mexer na infraestrutura mesmo, ele não está acostumado a mexer com infraestrutura de banco de dados. É realmente isso. Você vai, um desenvolvedor vai ganhar muito com isso. Porque ele vai simplesmente usar o banco de dados que ele já está acostumado. É simples assim. Tem suas restrições, óbvio. Não vou entrar no mérito delas aqui. Mas tem um monte de restrição. Mas você vai simplesmente usar o banco de dados que você precisa. É isso. Você consegue, por exemplo... Consigo, por exemplo, fazer um backup de um SQL Database? Não. Você não faz backup. Quem cuida disso para você, quem cuida da infraestrutura, ou do backup, ou da recuperação, é a Microsoft. Você consegue voltar teu banco de dados até 7 dias antes. Do ponto atual até 7 dias antes. Qualquer ponto que você quiser, você volta teu banco de dados. Até 7 dias antes. Se você estiver na Tier Basic. Se você estiver na Tier Standard, você volta até 35 dias atrás. Eu não lembro se tem um jeito de você contratar mais do que isso, mas até onde eu sei, é 35 dias. Ponto final. Premium também, 35 dias. Você tem também uma Active Georeplication. Ou seja, o teu banco de dados pode ficar espalhado, distribuído. Deve ser, um availability group por baixo. Você não vê isso, você não gerencia, você não tem controle sobre isso. Essa que é a grande vantagem, digamos assim, para um desenvolvedor, enfim. Um DBA que nem eu, que gosta de mexer com infraestrutura, não vê muita vantagem especificamente nisso. Mas ainda tem trabalho e vantagem para um DBA aqui. Qual? Performance Tuning. Olha só, meu cliente está lá usando o Premium. Vamos ilustrar isso melhor. Meu cliente está lá usando esse cara aqui, ó. Tá comendo 250 DTUs lá e tá lá em cima. O gráfico tá lá em cima. Pá, tá lá estralando. Aí, vou eu lá olhar as consultas mais com custo maior. Você tem um monte de ferramenta para ver isso. No próprio Azure você tem um monte de ferramenta para ver isso. Coisa que se você comprar o teu banco de dados na Amazon como serviço, não tem. Tá? É coisa da Microsoft dentro do Azure mesmo, fornecendo a SQL Server como serviço. Você vê lá que tem uma query maldita que tá fazendo um monte de lookup, um monte de sorte que não precisa. Um monte de cursor. Troca os cursor para um paradigma set-based. Você vai trocar os cursores, você vai resolver teus key lookup, você vai resolver os sorts, não precisa de sorte. Você vai simplesmente diminuir. Você vê que o gráfico lá não tá mais comendo em 250. Você vê que teu gráfico tá lá no 100, mais ou menos. Você consegue forçar ou para cá ou para cá. Eu automaticamente, não tem preço aqui, né? Não tem preço. Mas eu automaticamente diminuí o quanto o meu cliente está pagando, o quanto o meu cliente está gastando, certo? Olha a vantagem absurda disso, certo? Beleza, então acho que ficou claro isso. E aí para eu migrar, por exemplo, de... Marcelo, gostei da ideia do SQL on-premise. Quero migrar do meu... cansei da minha infraestrutura, vou migrar pro SQL Server na nuvem, do Azure. Maravilha! Você tem alguns serviços que podem te ajudar, que é tem um software que é o Database Migration Assistant que vai fazer o assessment para você. Ele vai te ajudar a fazer isso. É esse cara aqui. E no nível do Azure você vai usar o Migration Services. Um vai conversar com o outro. Problema do DMA. Eu usei ele, achei sensacional, espetacular o assessment que ele faz, mas o problema dele é que para migrar para o Azure você consegue só escolher um banco de dados para um do Azure. É um para um para um. O cliente que eu comentei com vocês tem 700 bancos de dados, porque cada cliente que ele fornece serviço é um banco de dados pequeno. E para selecionar 700 bancos de dados no Migration Assistant e jogar para o Azure, ele não deixa. Ele deixa só se for on-premise para on-premise, o Migration Assistant. Então aí eu tive que usar backpacks. Você não consegue fazer backup de um banco e restore no Azure, ainda pelo menos. Ainda.
Você consegue fazer backpack. Você cria um backpack e depois faz a importação para um banco de dados do Azure. Isso funciona. Backpack é tipo um backup, vai, digamos assim, com a informação de create dos objetos e depois de create dos objetos, de insert das linhas, dos dados e depois de habilitar os índices. Ok? Bom, e o Elastic Pool? O que é? Suponha que eu tenha contratado isso aqui, ó. Eu contratei o Standard S0 aí. S0 não, vai, vamos pro S3 mais ou menos. E tenho um banco de dados, só que ele não está consumindo tudo isso. E eu tenho um banco de dados que às vezes consome. Eu tenho um banco de dados que às vezes consome isso, às vezes consome menos, às vezes quer consumir um pouco mais. O que eu posso fazer? Eu posso contratar um Elastic Pool. O Elastic Pool vai permitir que eu coloque mais do que um banco de dados dentro do mesmo gerenciador de recursos. O Elastic Pool é simplesmente um container de banco de dados que vai permitir que cada banco de dados use os recursos que estão dentro daquele container. Escalabilidade, isso quer dizer. Só que os bancos de dados não se conversam, tá? Você não consegue fazer query cross database ainda. Olha só, eu tenho esse uso aqui durante o dia de um banco de dados qualquer, DB1. Nota que ele chega lá no pico dele de 90 DTUs. Só que aí olha o resto do dia. Isso aqui não é um dia, né? Meio-dia até meio-dia. Isso aqui é 1 hora, mais ou menos. Mas suponha que minhas 24 horas são assim. Pô, cara, você concorda que eu tô desperdiçando recurso? Aí, se eu consigo colocar mais bancos de dados aí dentro do meu Elastic Pool. Então eu tenho uma otimização de recurso. O caso daquele cliente que eu falei que tem 700 bancos de dados, ele tem três linhas de negócio mais ou menos. Ele controla PDV de alguns clientes e para outros clientes ele controla só retaguarda. Os bancos de retaguarda estão entrando em um Elastic Pool só. Entendeu? Porque ele consegue otimizar. Ele consegue otimizar a quantidade de recurso ou quanto que cada banco de dados vai usar dentro daquele pool, certo? E otimiza custo também, óbvio. Ok? Tranquilos? Bom, aqui eu gostaria de mostrar... não mostrei, né? A máquina virtual tá ligada. Esse aqui é o IAS, né? Máquina virtual tá ligada, bonitinha. Vou clicar no Connect aqui. Ele vai abrir um RDP para mim. Aí eu vou colocar aqui a minha conta, né? Preciso lembrar da senha direito agora. Beleza, é um servidor normal como qualquer outro. Não muda nada, tá? É um Windows normal. Que eu já vi instalado. Tá aqui provisionado 8 GB de RAM, certo? E quantas CPUs? Não lembro quantas vCPUs que eu tinha provisionado aqui. E 2 vCPUs aqui, ok? Beleza. É um IP que tá... Esse aqui é o IP dela que tá virado pra rua, é o IP público dela. Você tem regras de firewall, você tem tudo que é compliance e segurança, você habilita aqui nela, certo? E é bem basicamente isso. Ok? Muito bem. Em cima desse outro conceito de banco de dados SQL Server na nuvem, eu tenho aqui no meu dashboard um SQL Database. Aqui eu tenho todas as informações que eu preciso para acessar ele, né? Então aqui eu tenho algumas automatic tuning, eu não habilitei nada disso, tá? Mas eu posso habilitar todo esse tipo de serviço aqui. Tá, então, não tô usando, né? Dá pra perceber que eu não tô usando nada disso aqui. Aí eu tenho um Management Studio aqui. Eu tenho uma conexão com o meu SQL Server, que é o servidor mesmo SQL, um container meio que lógico do que eu tiver de SQL Server relacional. E eu tenho um banco de dados Nerdzão01 aqui. Esse banco de dados tem algumas tabelas já, que eu criei ele com um sample mesmo, certo? Aí eu tenho, por exemplo, aqui numa consulta qualquer,
Essa consulta aqui tá sendo feita no warehouse, não. Então eu vou criar uma outra query aqui. A gente sabe que não é legal fazer select asterisco. Cada vez que você faz isso, um panda morre na China, né? Mas tá aí. É um select simples, qualquer. Um SQL Server que a gente sempre gostou, sempre amou. Beleza? Com algumas nuances. Nota que você está direto aqui no banco de dados. Você tem as opções que você normalmente teria para mexer no banco de dados. Mas você não tem quase todas as opções que você teria on-premise. E nota que eu tenho aqui só também segurança. Certo? Não tem mais nada. Tá? Você não tem linked server, você não tem nada disso aqui ainda. Ok? Bom, vamos lá voltar para o portal. A gente consegue, eu fiz esse select aqui. E se eu fizer, por exemplo, deixa ele fazendo aí. Eu queria que ele mostrasse, que ele usasse um pouco mais de DTU, mas ele continua teimando em ficar no 0%. Beleza. A gente vai fazer um teste melhor depois. Ok, muito bom. Algumas outras coisas também que eu gostaria de mostrar para vocês. Saindo do Elastic Pool, então, a gente tem outro serviço de banco de dados relacional também, do Azure, que é o Data Warehouse, SQL Data Warehouse. Muito bom, galera. Então, agora falando sobre outra solução de banco de dados, né, a respeito do Azure, a gente tem também o SQL Data Warehouse, que é o SQL Server, só que em larga escala, para processamento massivo e paralelo de Data Warehouse, efetivamente. Diferença dele, óbvio, para um SQL Server on-premise normal é que ele é para ser usado para processamento massivo mesmo, tá? É relacional e você consegue escalar ele de maneira independente. O storage da capacidade de computação, ok? Então a gente tem algumas diferenças principais. Vamos ver aqui. Você consegue fazer burst computing, que é o fato ou a capacidade que você tem de controlar tanto o poder computacional e o storage, certo? Você tem um banco de dados que é no nível de escala de petabyte. Não é nível de escala de gigabytes. Ok? Você tem processamento paralelo massivo e feito ou desenvolvido para criar ou para, enfim, lidar com análises bastante complexas. Aí você tem um diagrama mais ou menos de como que ele se orquestra, né? Você tem então a aplicação ou a conexão é feita por aqui, certo? No controlador principal, você tem os Data Movement Service daqui para os outros nós, certo? E aí você tem o storage criado em cima da infraestrutura do Azure, ok? E você tem nota que o acesso aos dados, né? O acesso aos dados aqui pode ser feito em cima de virtualmente qualquer coisa, né? Polybase, ADF, Integration Services, REST, OLEDB e tudo mais que tiver disponível no Azure para você colocar dados pro Data Warehouse pro SQL Data Warehouse ingerir e fazer o processamento que você precisa para depois fornecer pro teu gerente, pro teu diretor o relatório que ele quer, certo? É basicamente isso, é para isso que serve o Data Warehouse, certo? Pro gerente ter o relatório dele para tomar de decisões. É basicamente isso. Ok? Aqui é uma outra representação de como que as soluções do Azure, de uma maneira geral, se orquestram junto com o Data Warehouse. Você tem também, então, diversas fontes
de dados, certo? Diversas fontes de origem, que são essas aqui, certo? Tua nuvem, você pode trazer uma informação a partir de um IoT, de um Internet of Things, um sensor que você tem, sei lá, na sua casa, no seu carro. Pode trazer algum dado em cima de alguma rede social, pode trazer uma imagem, enfim, grafos, que a gente já vai ver da onde que você pode trazer, o Cosmos DB, por exemplo, um CRM. Você vai ingerir esses dados, digamos assim, você vai ingerir, é ótimo, né? O Data Warehouse vai ingerir esses dados, você vai ter algum tipo de processamento, gerenciamento de aprendizado de máquina, e você vai ter a modelagem em si do que vai ser servido para o teu gerente, para o teu diretor, para o teu presidente, sei lá, qualquer coisa, ter um insight em cima desses dados, ok? Muito bom. Não consigo mostrar isso a tempo para vocês, mas você se conecta, bem basicamente, já que eu falei que não consigo, mas consigo, né? Você se conecta basicamente aqui, ó, Data Warehouse está online. Aí a gente tem aqui o recurso dele, eu coloquei, ele é medido em DWU, tá? Lembra que era DTU, o Database Throughput ou Transactional Unit lá do SQL Database? Esse cara aqui é medido em DW, né? Em DW, que é o Database Warehouse Unit, certo? E aqui a gente tem o recurso dele já criado, tá? E aí você consegue logar nele pelo seu Simples Management Studio. A ele aqui. Warehouse Lab já está aqui, tá? É o banco de dados que eu tinha criado. E ele fica bem parecido aqui com o que a gente conhece com a modelagem típica de Data Warehouse, que são as tabelas dimensões e as tabelas fato. Ok? Muito well. E aí, por último, nessa apresentação, mas não menos importante, a gente tem o Azure Cosmos DB, que é uma evolução direta do Azure Document DB. Isso aqui sai do conceito de relacional especificamente. Você não tem mais tabelas armazenando seus dados e tabelas se relacionando entre si. Isso não existe mais. Isso aqui é um NoSQL. E é um NoSQL evoluído. Por quê? Ele é globalmente distribuído. Como que eu distribuo, Marcelo? Você gerencia no portal como que você quer distribuir teu Cosmos DB, certo? Para tua aplicação. Qual que é a vantagem dele ser globalmente distribuído? E ele nasceu já com esse pensamento, com o pensamento de ser globalmente distribuído. Todos os bancos, quase todos os bancos de dados NoSQL foram meio que desenvolvidos pensando em escalabilidade, né? Em crescimento lateral, não em crescimento para cima, né? Crescimento escalável, digamos assim. E o caso do Cosmos DB, por que isso é muito vantajoso, né? Porque você pode ter uma aplicação consumindo seus dados no Canadá e outra aplicação consumindo seus dados aqui no Brasil. Se a aplicação está consumindo o dado que tá disponível no Brasil, a latência é muito menor. Então, o tempo de resposta para sua aplicação consumir esses dados é muito mais rápido. Essa que é a grande vantagem. Sem contar também que os dados estão... se ele está distribuído, você tem alta disponibilidade natural, né? Você tem uma alta disponibilidade natural aí nesse caso, certo? Então, essa é a grande vantagem da distribuição e da escalabilidade. Ele também é multimodelo. O que eu quero dizer com isso é que ele não trabalha só com documentos, ele não é orientado só a documentos, como por exemplo o MongoDB. Você também pode criar dentro dele grafos, você pode armazenar seus dados como documentos, óbvio, e você pode armazenar como família de coluna, column family, ou como key value também. E o mais interessante em cima disso tudo, né? Dentro de uma collection, que é uma representação de um container, digamos assim, né? De alguns bancos de dados ou de documentos que você vai criar lá dentro. Lá dentro você pode armazenar mais do que uma API.
É natural que que nós que somos do modelo relacional, nós nascemos no modelo relacional, a gente pense em colocar só só um tipo de representação, um tipo de API dentro de um container, mas você pode trabalhar com todas se você quiser, certo? E você tem 5 modelos, digamos assim, de consistência dessa solução. Você escolhe o quão consistente os seus dados vão ser em cima das suas réplicas, em cima da sua distribuição, ok? Eu quero dizer que antes você teria só o consistente ou não consistente, você pode ter você tem cinco opções para escolher esse nível de consistência, tá? Do mais consistente para o menos consistente, ok? Vamos lá então. Aí tem um diagrama bem básico do que o modelo do Cosmos DB, como que o modelo do Cosmos DB trabalha, né? Eu posso aqui, por exemplo, dentro de um container ter um particionamento, sei lá, o particionamento é o que vai dividir os recursos que eu crio, que eu uso dentro do meu Cosmos DB. O Cosmos DB é medido em cima de Resource Unit, né? RU. Então, essa minha partição pode ser por documento, pode ser por grafo ou por key value. Eu vou usar aí a API que eu quiser, né? Que mais se adeque à minha aplicação, certo? Então, eu tenho dentro de um container a API, que é o collection, o graph ou a tabela, né? E aí eu tenho, por exemplo, uma partição, digamos assim, que é uma partição por categoria, certo? Então, eu tenho aqui um recurso que é de bebidas, um recurso que é de carne, meats, né? E um recurso que é de cereais, por exemplo. Isso aqui ele tá nesse modelo de dados aqui, ele está representando uma uma mercearia, ou um mercado, enfim, alguma coisa assim, né? Coisa que gordo gosta, né? Enfim, e em cima disso aqui, a gente tem também uma outra nota que é a partição em si, a chave de partição. A chave de partição é o que vai gerar o controle ou o limite de RU. Eu contratei 400 RUs para o meu Cosmos DB aqui. Se eu criar uma partição que vai dividir os meus dados em duas partições principais ou em 3 partições, pega esses 400 e divide por esse número. Então assim, 4 partições. Eu tenho 4 partições. Tenho 400 RUs. Cada partição, ou seja, cada categoria aí que eu mostrei, vai ter suas 100 RUs, certo? Se eu dividir, ok? Isso às vezes pode não ser o esperado, mas todo banco de dados NoSQL você precisa definir uma partição para poder dividir os recursos que você está usando. Não se preocupe com indexação. No caso do Cosmos DB, não se preocupe com isso, porque isso é automático. É meio que feito da maneira mágica, certo? Automágica ali. Você pode, sim, se você quiser definir algum tipo de indexação mais na mão, né, mais hard-coded, mas não precisa, não existe necessidade disso. E aí, você tem alguns níveis, você tem 5 níveis de consistência. Certo? Você tem a consistência forte, strong, e você tem a consistência eventual. Aí no meio delas você tem mais 3 aí. Depende do que a sua aplicação está usando, depende de que tipo de consistência que você precisa, certo? A consistência forte, digamos assim, o seu dado só vai estar disponível tanto na réplica quanto na principal, quanto onde você está escrevendo, depois que ele for escrito em todos os lugares, certo? Você só vai conseguir ler, por exemplo, eu tenho um dado no Canadá, que você só vai conseguir ler no Brasil quando ele efetivamente for aceito no Canadá, ok? A consistência eventual, não. A consistência eventual você pode ter um dado, sei lá, no Canadá, você pode estar lendo um dado já modificado no Brasil, e aí eventualmente esse dado muda no meio da sua consulta, porque a sua aplicação não espera que como é que eu posso explicar? Não espera que essa consistência seja tão forte, ou não precisa disso, certo? Nota que é um trade-off isso. Quanto maior a consistência,
Quanto maior a consistência, maior a latência. Ou seja, e mais você vai ter que gastar, porque gasta-se mais recursos, certo? E você tem maior, você vai ter menor, digamos assim, disponibilidade. Menor disponibilidade, quanto mais forte, certo? Porque vai demorar mais para o seu dado chegar em outro lugar. E a tua escalabilidade de leitura é menor também. Quanto mais forte a sua consistência. Quanto menos forte, menor a latência, porque o dado já vai estar lá, certo? E maior a sua alta disponibilidade, maior disponibilidade. E melhor a tua escalabilidade de leitura, porque o dado já vai estar lá, já vai estar disponível para leitura, mesmo que seja outro dado que não seja o atual, o quente mesmo, daquele milissegundo, ok? Bom, aí tem algumas fontes para vocês, alguns locais para vocês tentarem ou testarem ou brincarem com Cosmos DB. Eu tenho aqui, não sei se vai funcionar, mas eu tenho aqui uma solução no meu Visual Studio. Eu tenho emulador aqui, tá, pessoal? De Cosmos DB. Eu não estou usando porque ele gasta, eu não tenho mais créditos no Azure para usar. É, e aí eu preciso usar o emulador mesmo, não tem jeito. Uma lista, é uma lista simples, um exemplinho bem tranquilo de to-do, uma to-do list, por exemplo. Limpar os dados que estão lá dentro já, né? Daí essa é a carinha dele. Ah, o Cosmos DB Emulator, certo? Eu tenho aqui o meu explorador de dados e não tenho nenhuma coleção agora, né? É bem parecido com a tela do Azure, tá? Essa interface aqui é bem parecida com quando você cria um recurso no Azure de Cosmos DB, ele é bem parecido com isso aqui. Tá? Dentro desse meu Visual Studio aqui, então, vamos jogar lá no Firefox essa minha lista de to-do. Um dia vai funcionar, eu tenho fé. Beleza? Então é uma aplicação simples, ASP.NET, por exemplo, é simplesmente uma to-do list. Groceries, eu tenho que fazer, sei lá, tomorrow morning. Eu tenho que fazer, sei lá. Tem que comprar comida de gato amanhã de tarde. É só comprar, né? É só comprar. Pagar as contas. Certo? E aí ele vai mostrar pra mim a lista aqui. Eu tenho essa lista aqui sendo exibida nessa aplicação ASP.NET simples. Se eu der um refresh nas minhas coleções aqui no meu emulador, eu tenho a to-do list, que é o banco de dados, que é a collection que eu havia criado, e tem aqui os itens. Esses itens têm os documentos. Cada um desses documentos é uma entrada que eu criei lá. Certo? Tá aí.
os dados são disponibilizados, são exibidos em um formato JSON bem tranquilo, bem simples de ler. Muito melhor do que XML, diga-se de passagem, ainda bem que existe isso, né? Muito melhor. E tá aí. Os dados são armazenados dessa maneira, ok? Deixa eu parar isso aqui, senão vai acabar com o meu pobre Surface. Aí tem algumas fontes para vocês testarem, brincarem com o Cosmos DB, o emulador, e um calculador pré-RU. Todos os serviços de banco de dados que eu mostrei aqui, pessoal, tem algum estimador de recurso. Se você tem um on-premise, você quer levar para a tua nuvem, por exemplo, certo? Aí a gente tem aí alguns outros serviços de banco de dados também na nuvem da Microsoft, no Azure. O Data Lake Store, por exemplo, que vai servir para ingerir dados não estruturados de maneira geral. Você tem o MySQL, está em Public Preview, e o PostgreSQL também está em Public Preview. Em breve vai ser lançado como versão final. Quer dizer que em breve vai ser cobrado. Para conhecer mais, acesse esse site aí também, que tem muito mais coisa. E isso é só a ponta, só mostrei a ponta do iceberg aqui, em cima de soluções de banco de dados que a gente tem no Azure, certo? Tem muito mais coisa lá dentro. Algumas referências. E muito obrigado. É isso.